internação compulsória de dependentes de drogas, que já está sendo praticada em São Paulo, tem causado muita polêmica. Apesar de prevista por lei, ela divide a opinião de juristas, especialistas em tratamentos de dependentes e dos próprios familiares. O deputado Francisco Escorcio, do PMDB do Maranhão, tem uma proposta alternativa. Ao invés da internação ser determinada pela prefeitura ou pelo governo do estado, essa decisão ficaria a cargo do Poder Judiciário. Deputado, a sua proposta é essa, né? Quer dizer, que um juiz decida se o dependente deve ou não ser internado independente da vontade dele. Como é que o juiz decidiria isso, né? O que o senhor acha que essa mudança seria benéfica? Sim, porque ali nós temos um doente do corpo e temos um doente da alma. Quando nós estamos vendo exatamente esses valores sendo atingidos, nós vamos procurar a solução. Dizer que uma pessoa, quando está drogada, ela tem consciência do que está fazendo, não é verdade. E para que isso não seja abusado por pessoas, tanto do executivo ou também até do legislativo, mas sim nós estamos dando uma determinação para o judiciário. O judiciário tem meios legais para poder saber se aquela pessoa precisa ou não precisa ser internado. Agora, não é da vontade dele, é a vontade dos outros até em querer que ele seja curado. Agora, seria, por exemplo, o juiz pedir o parecer técnico de especialistas, psicólogos, psiquiatras, quer dizer, ele teria que ter esse amparo técnico para poder tomar essa decisão. Eu vou dar como exemplo a questão da bebida. Você, ao dirigir, daqui a pouco o cara chega com bafômetro para você. Aí ele pode ver até a sua maneira de como está dirigindo, de dizer se você tá bêbado ou não, se ingeriu bebida alcoólica ou não. Então é o mesmo caso do drogado. O drogado ele já tem os sintomas naturais que qualquer juiz pode chegar e determinar. Esse homem está drogado, ele precisa de uma solução. E qual é a solução? É nós curarmos. Esse homem está doente, é por isso que eu disse no começo da minha fala, ele está doente no corpo e está doente na alma. Nós temos que ajudar a família, nós temos que jogar isso para frente com determinação. Isso é um combate de maneira racional dessa droga que está exatamente arrebentando com a família e com a sociedade brasileira. Deputado Francisco Escorcio, falou na família, quer dizer, a gente tem visto nos últimos dias, né, na televisão, nos jornais, essa questão da internação, e a gente vê o desespero de muitos familiares, às vezes levam jovens ou levam pessoas até mais velhas que estão viciadas em crack, em outras drogas pesadas, e levam à força essas pessoas para tentar interná-las. E muitas vezes o nosso sistema de saúde não tem essa vaga, não tem a condição de internar. Quer dizer, às vezes também é questão de falta de estrutura, não é? Mas isso daí, outro dia me perguntaram, e eu disse, vem cá, agora para você ficar doente é preciso que tenha um hospital? Veja bem, o sistema de saúde brasileiro já tem que estar se adaptando às novas regras do mercado, e a regra do mercado é curar exatamente os doentes de droga. Porque às vezes não é um doente que às vezes precisa ficar, ele não está imobilizado, ele não tem um problema corporal. Então, o perigo, por exemplo, é que é muito fácil dele escapar de um hospital, de um posto de saúde. Quer dizer, além da questão da estrutura de saúde, tem que ter até uma estrutura de segurança, né, para manter essa pessoa, porque ela não quer, às vezes não quer ser internada, não quer ficar confinada ali. É um dilema muito grande. Mas você né? já viu que tem clínicas aqui que tem, vamos dizer, um percentual muito grande de pessoas que foram beneficiadas e foram, inclusive, salvas dessa droga. Por que não olharmos essas que estão exatamente, que podem nos dar esse exemplo? E por só aquela que você está dizendo que pode ter, que pode ter, que pode... Não, vamos jogar, ser otimista. Nós não podemos exatamente ser vencidos por esse mal que é a droga. Há tratamentos muito bem sucedidos nessa área de drogas, né? Pessoas que ficam em clínicas isoladas, fazendas, a pessoa trabalha, ela vai sendo, inclusive, reinserida na sociedade, que é um dos problemas, né? Você quer ver, o governo de São Paulo está dizendo que o problema não é aonde vai ser, curado. Ele tem condição de curar. O problema todo é como nós chegarmos com esse doente até lá.
Porque o que está acontecendo não só em São Paulo, mas, por exemplo, no meu Maranhão, em São Luís do Maranhão, nós não podemos deixar esses doentes jogados, como estão jogando, com um trapo humano, sem que o governo, de um modo geral, não olhe para aquela pessoa e que não dê a mão para poder tirar daquela desgraça que está vivendo. Certo. Este é o programa Palavra Aberta. A gente está conversando com o deputado Francisco Escócio sobre uma questão muito polêmica, que é da internação compulsória de dependentes químicos. Deputado, as pessoas que são contra a internação compulsória, elas dizem que, em muitos casos, o que as autoridades querem é limpar as cidades. Quer dizer, que elas querem tirar, por exemplo, aquelas cracolândias que existem no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, e que muitas vezes as pessoas acusam as autoridades de não estarem preocupadas individualmente com os doentes, com os dependentes, mas de quererem simplesmente tirar o problema ali da vista das pessoas. O senhor concorda com isso? Eu posso lhe dizer, eu vou ser até uma pessoa simpática, mas se eu quiser olhar 1000 defeitos, botar 1000 defeitos, você vai botar. Eu acho que a coisa que nós estamos procurando é fazer com que essa história seja simpática e não antipática, como as pessoas estão olhando. É por isso que nós estamos aqui colocando o assunto para ser debatido. Vai ser debatido nessa casa com meus pares. Eu sei que o assunto é polêmico, mas nós temos que agir com toda a democracia. Vai ser discutido e nós vamos encontrar uma solução que o caso merece. Certo. No caso, voltando à questão da sua sugestão lá da Justiça, né? Quer dizer, a partir desse mandato judicial, que seria assim, um mandato judicial e aí teria prazo para as autoridades tomarem a providência, ou ficaria a cargo da família, a partir dessa decisão do juiz, ela levar o dependente químico para ser internado? Como seria a partir disso? Assim? A partir disso, ele não tem mais vontade. A vontade está exatamente na autoridade. Por isso que é compulsório. E aí nós não podemos exatamente agora. A partir daí, como eu vi outro dia, num programa de televisão, a mãe pedindo, pelo amor de Deus, não aguentava mais o filho. O filho chegava, arrebentava, tirava as peças para poder vender. Então, ele não só arrebentava com ele estava arrebentando com a família na sua totalidade. E nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que ter uma ação. O governo, na sua maioria, ele está deixando a coisa e isso está tomando uma proporção tão grande que isso está atingindo a todos os estados, está atingindo a todos os municípios e, olha, eu estou até muito preocupado. Já estão dizendo por aí, e eu tenho visto na minha terra, que o crack já está entrando nas aldeias. Isso é muito sério para uma nação como a nossa, que precisa exatamente estar dentro de uma legalidade em todos os seus aspectos. Isso eu estava falando nisso, quer dizer, além disso, o crack, as drogas pesadas estão entrando em vários segmentos da população, né? É verdade. Porque antigamente a gente falava assim, é coisa dos jovens, numa festa, que tem uma oportunidade de experimentar. Hoje em dia, a gente tem visto, né, pela imprensa, pela televisão, atinge jovens, adultos, até pessoas idosas, gente de diferentes classes sociais. Quer dizer, é um problema que se alastrou pela sociedade brasileira. E aí, nós vamos ficar calados? Isso daí é até bom que se discuta e que dali nós possamos receber emendas no projeto, sugestões e que eu tenho certeza, quando sair daqui dessa casa, vai sair pronto a ser consumido pelo Brasil. Agora, essa sua proposta, ela está dentro de uma proposta maior, que é essa proposta que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Só acha que o Brasil tem condições de fazer um sistema realmente nacional, que contemple todos os estados, dos mais ricos aos mais pobres, para poder combater as drogas? Se não fizer, está arrebentado. Nós estamos vendo. A primeira coisa é vendo que há uns 10 anos não se via falar em crack. Hoje é crack, o crack que está aí no Brasil. É o crack dos mais ricos aos mais pobres. E principalmente essa juventude nossa que está contaminada com essa droga que vem exatamente tirar o sossego do povo brasileiro. Porque não é só a pessoa que é usuária do droga, é a sociedade que é toda atingida.
Você pode ver que hoje a pessoa rouba, ele está fazendo assalto aí à mão armada para exatamente buscar o quê? Buscar o financiamento dessa droga. Está incomodando a toda a sociedade, tanto a mais pobre como a mais rica desse país. Certo. Deputado Francisco Escócio, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte aí na apresentação da sua proposta. Se Deus quiser, e Deus vai estar comigo e junto com a família brasileira. E obrigado também a você, telespectador da TV Câmara, ouvinte da Rádio Câmara, pela sua audiência. Eu aguardo você no próximo programa.